E hoje vou falar com vocês a respeito de uma passagem que fica em Mateus 14, versículo 13. Ela também se encontra em Marcos 6:30 a 44, Lucas 9, de 10 a 17 e João 6, de 1 a 15. Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma de nossas aulas no nosso grupo aqui do Facebook. Estou ao vivo aqui também no Instagram. É a passagem que fala a respeito da multiplicação dos pães. Na verdade, a primeira multiplicação dos pães. E o que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou ensinar aqui para vocês algumas expressões que nós utilizamos, que utiliza a preposição. Por que utiliza a preposição? Por que a gente precisa usar aquela preposição? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia ou lê algum livro, escreve, mas às vezes a gente não entende, a gente não sabe exatamente o porquê de nós usarmos aquelas palavras, nós não sabemos exatamente por que aquelas palavras têm que estar no plural, ou por que aquela preposição tem que estar ali. Então, hoje eu vou falar a respeito de algumas palavras, por que elas estão ali, por que elas escrevem daquele jeito. Então, vou dando boa tarde aí para quem já está chegando. Quem está online aí ao vivo com a gente, mesmo que quem não puder assistir agora, quem não está podendo assistir agora, sempre fica gravada aí a nossa aula. Essas aulas aqui sempre são baseadas na Bíblia, são aulas de língua portuguesa, sempre baseadas na Bíblia, e a gente sempre fala ali também um pouco a respeito do que Deus quer trazer para o nosso coração, para o nosso espírito, né? Então, eu vou começar lendo aqui a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Vocês que estão aí, se vocês quiserem aceitar aí a permissão, né, do aplicativo para poder aparecer aqui o rostinho de vocês. Fala aí de onde vocês são, quem é que está aí assistindo, manda uma pergunta. Se quiser informar aí de onde vocês são, de que localidade, mas se vocês quiserem também deixar aí um tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para a aula, também fiquem à vontade. Então, eu vou começar aqui do iniciozinho, que fala assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco. Então, ouvindo é um verbo. Só que esse verbo ele não está flexionado. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis e eles ouvem.
Seja bem-vindo aí de Moçambique, Maputo. É você, Fernando, que está ouvindo aí de Moçambique? Seja bem-vindo. Então, aqui, o verbo ouvindo não é um verbo que está flexionado, mas é um verbo e ele está numa das formas verbais. Os verbos, eles podem apresentar três formas verbais nominais. E o que são formas verbais nominais? São formas nas quais o verbo não está flexionado em pessoa. Não está na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa do singular, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa do plural. Então, quais são essas três formas que o verbo apresenta em forma nominal? É a forma do infinitivo, a forma do gerúndio e a forma do particípio. Então, o que é gerúndio? Gerúndio é essa forma que termina em NDO, como se você estivesse fazendo uma ação e essa ação ela está se prolongando. Então eu falo ouvindo, isso significa que Jesus estava naquele momento que ele ouvia e ele continuava ouvindo, tá? Então, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular. Então, esse ouvindo o que havia ocorrido fala da cena anterior, fala do está junto com o versículo que vem antes, que diz assim: os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então, aqui a gente está falando a respeito de João Batista, que João Batista foi decapitado, tá? Então, nesse versículo 13, inicia-se essa ação aí, né? Falando que Jesus estava ouvindo o que havia ocorrido. E aí Jesus vai, retira-se, Jesus retirou-se de barco. O que é esse sezinho depois do retirou-se? Retirar-se é um verbo reflexivo. Alguém que faz uma ação em si mesmo. Retirar-se, pentear-se, olhar-se. Esse sezinho aí, junto com esse verbo, é um ser chamado um pronome reflexivo, que juntamente com o verbo me mostra que aquela ação, que a pessoa está fazendo aquela ação em relação a ela mesma. Ou seja, ele se tirou dali, ele mesmo saiu dali, retirou-se daquele lugar. Jesus retirou-se de barco, ou seja, ele saiu daquele lugar de barco, em particular para um lugar deserto. Então, ele queria ficar sozinho. Jesus sai dali para um lugar deserto. Porém, a gente vê aí que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Como eles foram? Jesus estava de barco, Jesus foi de barco e eles foram seguindo, dá a entender o quê? Que eles foram seguindo Jesus, conforme ele ia de barco, eles foram seguindo Jesus a pé. Por que que esse a pé aí na Bíblia, que está em Mateus 14, 13, a palavra que nós estamos lendo, por que que não tem um acento grave? Por que que nós não temos uma crase aí? Esse A, vocês podem, se vocês quiserem conferir na Bíblia, ele não é um A craseado, mas é uma preposição. Então, por que, professora, nós não temos um A craseado aí, nós não temos uma crase nesse A? Porque o pé é uma palavra masculina. Nós não colocamos, nós não fazemos essa junção de A com A se eu tenho uma palavra masculina. Como se usa a crase? A crase ela é usada quando eu tenho duas vogais que são iguais e eu junto essas vogais ou mesmo sons, né? Por exemplo, aquele, eu junto o a do aquele com a preposição. Juntei os dois, uso um acento grave ali, que eu falo que aquilo ali é a crase. Por que é crase? Porque eu junto dois sons iguais para ser representado somente por uma letra.
tá? Então, como eu tenho isso? Se pé é uma palavra masculina, antes de pé eu não tenho um artigo, eu tenho só a preposição. Então, a preposição é seguiram como? Seguiram a pé. Esse a aí é um pedido do verbo seguir. Seguiram de que modo? A pé. Tá bom? Deu para entender? Então, se eu tivesse aí uma palavra feminina, se não fosse a pé, se fosse. Deixa eu pensar numa palavra feminina. Sei lá, seguiram a água, vamos dizer assim, seguiram ao modo de água, seguiram a água, né? Seguiram. Se eu tivesse uma palavra feminina aí, eu teria que botar um acento grave, porque eu teria seguiram a água, né? Então eu tenho um artigo a antes da palavra feminina. Então aí teria uma crase, tá? Então eu juntaria esse a preposição com o a artigo sempre que eu tenho um a craseado, sempre que eu tenho um a com acento grave, que é aquele acento contrário do acento agudo, eu tenho aí uma preposição a mais um artigo a, ok? E aí eu tenho a junção deles dois, para eu não escrever a, eu junto os dois e coloco um acento grave. Essa é a crase. Então, eu não tenho crase antes de palavras masculinas, eu não tenho crase antes de verbo. Por quê? Porque a crase é a junção da preposição a mais o artigo a. O artigo a, ele vem antes de substantivos femininos. Então, se eu não tenho ali um substantivo feminino, se eu tenho ali um substantivo masculino ou um verbo, eu não vou ter a crase, eu posso ter a preposição a. Mas a crase não, porque eu não tenho o artigo a para juntar com a preposição a, ok? Então, aqui, o seguiram a pé, sem crase, somente a preposição a. Quando Jesus saiu do barco, por que eu tenho esse do aí? Sempre que eu tenho que ligar palavras, e essas palavras são subordinadas umas às outras, eu uso preposição. Então, quem é que solicita essa preposição? É a palavra que vem antes. Isso, seguiram a caminhoneta. Isso aí, perfeito, né? Porque caminhoneta é feminino. Perfeito, ótimo exemplo. Então, quando Jesus saiu do barco, o verbo sair, sair de algum lugar, então eu tenho aí o do barco. Por que do, gente? Se eu tenho um de, que ele sai de algum lugar, mais o, que é artigo do barco, eu faço uma combinação. Eu junto o meu o, que é artigo, com o meu de, que é a preposição, e faço uma combinação aí que vira do, tá? Então, o de é pedido pelo verbo e o é o artigo de barco. Para eu não dizer de o barco, saíram de o barco, saíram do barco, tá? E viu tão grande multidão. Esse tão aí é o quê, gente? Ele vem antes do grande multidão. Tão grande multidão. Como que eu posso classificar a classe gramatical desse tão? Traz o que? Uma intensidade, né? Eu tenho aí multidão, é um substantivo, tá? Eu tenho aí grande, que é um adjetivo que já está especificando multidão. Multidão já é muita gente, né? Então ele fez aí algo que realmente para a gente entender que era gente demais, porque ele usa o autor, né? No caso, ele usa o tradutor de Mateus, ele usa tão grande multidão. Multidão é um coletivo, é um substantivo coletivo de muita gente, de muitas pessoas, de pessoas, né? Pessoas são multidão, é muita gente. Então, além de eu ter o multidão aí, eu tenho o adjetivo grande, que especifica o meu substantivo, multidão, e eu tenho tão, que intensifica. Perfeito, isso aí, D mais o do, D mais a dá. Perfeito.
Esse tão, então, é um intensificador. Obrigada. É um intensificador. É o quê? Um advérbio de intensidade que está trabalhando em favor da palavra grande. Tão grande multidão. Então, o advérbio, ele pode trabalhar em favor de um adjetivo, de um outro advérbio ou do verbo. Normalmente, nós encontramos os advérbios em torno do verbo, mas eles também podem aparecer assim, dessa maneira, intensificando um adjetivo, intensificando um outro advérbio. Por exemplo, eu posso dizer, é muito tarde. Tarde é um advérbio de tempo. E muito é um advérbio de intensidade, me mostrando que é tarde, mas não é só tarde, é muito tarde. Então, as palavras, elas trabalham sempre em torno umas das outras para trazer a nós a mensagem que precisa ser passada. Então, quem traduziu o Novo Testamento do grego para o português, o primeiro que traduziu foi João Ferreira de Almeida. O nosso irmão português, João Ferreira de Almeida, traduziu o Novo Testamento do grego para o português. Essa Bíblia que eu estou lendo com vocês não é dessa tradução primeira aí de João Ferreira de Almeida, mas o primeiro que traduz foi ele. Essa Bíblia é NVI, que é uma Bíblia traduzida por uma comissão, né? Tentando trazer o máximo possível da mensagem do literal, mas não preocupado só com o literal, mas para os nossos dias. Então, quando diz assim, tão grande multidão, é porque era muita gente mesmo. E essa tão grande multidão seguia Jesus a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tanta gente, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Bonito isso, né? Jesus, ele tinha saído para ir para uma região deserta, mas ele viu tanta gente e ele viu, porque Jesus, ele tinha todo esse discernimento, né? E ele viu a necessidade, a carência daquela gente. E ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Doentes, a gente vê aí que é uma palavra que pode ser tanto um adjetivo, como pode ser usada como um substantivo. Eu posso dizer, a menina doente chegou, mas eu posso dizer, os doentes melhoraram. Então, se eu uso a menina doente, doente é um adjetivo de menina. E está me mostrando uma condição dela naquele momento. Mas se eu digo, a doente está melhor, esse doente aí é o meu substantivo, logo o sujeito da minha oração. Aqui, quando fala e curou os doentes, e curou os seus doentes, esses seus doentes aí são os doentes daquela tão grande multidão, certo? E aí eu tenho os seus doentes, é um pronome possessivo. Seus doentes, os doentes daquela multidão. Então, aqui, doentes é um substantivo. Ele curou o quê? Os seus doentes. Não dele, mas da multidão. Os doentes da multidão. Deu para entender isso? E aqui, os seus doentes, eu tenho o como artigo, está no plural. Seus é um pronome possessivo, está no plural, e doentes é o substantivo que está no plural. Então, sempre as palavras que vão estar em torno ali do substantivo vão acompanhar a concordância do substantivo. Se ele está no plural, os seus vai ficar no plural e o artigo vai ficar no plural. Se fosse doente, ficaria o seu doente, tá? E isso é muito importante, porque concordância é uma das coisas que muitas vezes nós vemos, são os nossos muitos erros nas nossas digitações. Às vezes é só um erro de digitação, mas às vezes a gente realmente
come os S's finais, come os plurais das palavras, não é verdade? E isso a gente tem que perceber também em relação ao que é o verbo, né? Se eu disser assim, os seus doentes chegaram, eu tenho que botar o verbo no plural. Se eu disser o seu doente chegou, eu tenho que colocar o verbo no singular, porque o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito. Nessa oração aqui está escrito assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou. Quem curou foi Jesus, por isso que está no singular. Jesus curou os seus doentes. Aqui, os seus doentes não é o sujeito, é o objeto do verbo. Curou quem? Os seus doentes. Os seus doentes, quem são esses seus doentes? Aqueles que participavam de tão grande multidão, tá? Aqui nos seus, nós temos aí, muitas vezes, a gente tem um pouco de ambiguidade, porque se a pessoa não entender bem a frase, não pegar o contexto todo, ela vai achar que eram os doentes de Jesus, tá? Então, aqui sempre a gente precisa ler o contexto daquilo que a gente está lendo na Bíblia, para a gente não pegar só uma frase sozinha e colocar, interpretar aquilo de maneira errada. Então, se eu pego só esse pedacinho assim, quando Jesus saiu do barco, se eu pegar só esse pedaço aqui, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu posso achar que é Jesus, mas por causa desse deles que vem antes, eu logo associo os seus a deles. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com deles, com os seus, para que a gente não entenda errado. Por exemplo, viu o menino com a namorada dele. Com a namorada dele, pode ser a namorada do menino ou a namorada de quem está vendo. Então, a gente sempre tem que construir a oração de maneira que ela não fique ambígua, que não dê a entender que tem duas mensagens e você não sabe qual que está certo e qual que está errado, tá? Aqui eles foram bem sábios, porque eles colocaram logo esse aqui, ó. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eles foram bem específicos com esse os, tá? Porque esse os aí, ele define, né? É um artigo definido, que determina o substantivo. Então, esse os aí então, também é muito importante na construção aí desse objeto direto, tá? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram. Então, esse ao cair da tarde, depois vem uma vírgula. O que significa ao cair da tarde? É uma locução adverbial de tempo. Ao cair da tarde. É um tempo aí. Por que a gente coloca vírgula? Sempre que você desloca um termo dentro da oração do lugar usual dele, do lugar que ele deveria estar, nós colocamos uma vírgula para mostrar que tem o quê? Que eu estou deslocando um termo do lugar dele. Como funciona a oração? A oração funciona assim: sujeito, verbo, complemento do verbo, advérbio, tá? Então, esse advérbio ele deveria estar lá no final. Onde, professor? Os discípulos aproximaram-se dele ao cair da tarde. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram ao cair da tarde. Ficaria no final. Então, dele e seu pode ser usado em várias situações. Só que, eu estou respondendo aqui a pergunta do nosso irmão aqui, do nosso amigo aqui, tá? Vou colocar aí na tela para vocês. Quando é que usamos dele e seu? Ainda tenho dúvidas, professora. Então, vamos lá. Se eu digo assim, tanto dele quanto seu pode ser usado, tá? Eu só tenho que ter cuidado que, quando eu colocar o seu, eu for ter algum tipo de ambiguidade ali, eu vou preferir usar o dele. Então, eu falo assim, a namorada, a sua mãe, ele saiu com a sua mãe para o mercado. Então, se eu falo, ele saiu com a sua mãe para o mercado, e eu estou falando com alguém,
eu tenho que ter cuidado para aquela pessoa não achar que é a mãe dele. Isso não é, isso é meio complexo. Mas quando a gente fala, é mais tranquilo, porque você está falando diretamente com a pessoa. Quando a gente escreve, a gente tem outros recursos para que a gente não venha a confundir. Então eu falo assim: ele saiu com a mãe dele para o mercado. Ele saiu com a mãe dele. Porque se eu digo, ele saiu com a sua mãe, eu posso dar a entender que a mãe pode ser da pessoa de quem eu estou falando, ou pode ser a mãe da pessoa com quem eu estou falando. Por quê? Porque o sua e o tua, eles estão muito. Na fala, é muito difícil fazer essa distinção. As pessoas geralmente não fazem. No texto escrito é mais fácil, mas no texto falado, entre o tua e o sua, já é mais. Geralmente a gente usa muito sua. A gente não faz distinção. Mas quando eu estou falando, se eu disser, ele saiu com a sua mãe, a pessoa pode achar que é com a mãe dela. Então eu prefiro usar o dele. Ele saiu com a mãe dele para o mercado. Em vez de eu dizer, ele saiu com a sua mãe para o mercado. Entendeu? Eu posso dizer posso, mas isso gera uma ambiguidade. Então, eu vou preferir dizer ele saiu com a mãe dele, em vez de com a sua mãe. Tá? Não é que esteja errado, mas é que eu posso gerar uma ambiguidade. E num texto escrito, se eu escrever isso, dependendo do que eu escrevi antes, essa ambiguidade não vai ser desfeita, porque você não está presente para explicar. Quando a gente está conversando, é mais fácil. Fala assim, o Fernando saiu com a sua mãe para o mercado. Como eu estou conversando com você e você sabe que o Fernando nem conhece sua mãe, então você não vai ter dificuldade nenhuma em entender que é a mãe dele mesmo. Mas se for num texto escrito, às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender. Pode gerar uma ambiguidade. Então a gente vai preferir o dele. Saiu com a mãe dele, ou seja, do próprio, tá? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: aproximaram-se dele quem? De Jesus. Por que a gente usa pronomes para substituir nomes? Senão o nosso texto fica muito infantil, muito imaturo, quando eu fico repetindo a mesma coisa toda hora. Então, em vez de eles falarem assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, eles escreveram dele. Por quê? Porque eles já tinham dito quem era, que era Jesus. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, ou seja, nós já sabemos que discípulos, só podia estar falando dos discípulos de Jesus. Então, para que eles iriam repetir Jesus? De nada, querido. É isso mesmo, evitar a ambiguidade. Isso aí. Então, ao cair da tarde, a gente sabe que são uma, duas, três, quatro palavras que estão no lugar do quê? Do tempo. Está marcando para mim ali o tempo em que aquilo ocorreu. Tá? Então, é uma locução adverbial de tempo. Por que é locução e não é um advérbio, professora? Porque é mais de uma palavra. Então, sempre que eu tenho mais de uma palavra representando uma palavra, eu tenho uma expressão com mais de uma palavra representando uma classe, uma palavra, eu tenho locuções. Então, eu posso ter locução de todas as classes gramaticais: locução substantiva, locução adjetiva, locução prepositiva, locução verbal, tá? Sempre que eu tenho mais de uma palavra. Aqui eu tenho quatro. Eu tenho a preposição a mais o artigo o. Na verdade, eu tenho cinco, né? Mas aí eu junto as duas aí, que é uma combinação. A mais o aqui, ao, cair da tarde. Da tarde ainda tenho D mais A, né? Então, eu tenho aí uma expressão ao cair da tarde, que é ao entardecer, né? Eu tenho, então, uma locução adverbial de tempo. E por que eu uso a vírgula depois? Porque essa locução ela está deslocada. Geralmente, o lugar normal,
Uma oração que está em ordem direta, uma oração que está em ordem direta, ela apresenta o adjunto adverbial, a classe do advérbio, no final, tá? Então, como eu desloco e coloco ela para frente, eu coloco uma vírgula. Se eu disser assim, felizmente todos chegaram, eu coloco uma vírgula, porque normalmente é como? Todos chegaram felizmente. Mas por que nós colocamos o felizmente na frente? Porque é aquilo que eu quero dar ênfase. Qual livro? É Mateus 14, versículo 13. A gente começou agora, eu estou no versículo 15, tá? É a primeira multiplicação dos pães. Então, quando eu quero dar ênfase a algo, eu pego aquela palavra e coloco de primeira. Entendeu? Vocês já repararam nos noticiários, quando eles querem dar ênfase a algo, eles vão pegar e vão colocar aquilo de primeira. Então, se eu falo assim, muitas pessoas estão sendo curadas, algumas morreram. Se a notícia quer dar ênfase a quem morreu, ela não vai falar que muitas pessoas estão sendo curadas primeiro, ela vai dizer, algumas pessoas morreram, outras foram curadas. Mas eu quero dar ênfase a quem morreu. Aquelas notícias sensacionalistas, né? Então, sempre é muito bom você saber utilizar bem a palavra, porque a palavra, ela te ajuda o quê? A persuadir, ela te ajuda a... Isso, 14, 13, isso mesmo. Só que agora eu já estou no 15, tá? Ela vai te ajudar a convencer alguém. Até mesmo para a gente falar da palavra de Deus, é bom a gente saber como usar bem a palavra. Porque através desse uso correto da palavra e de saber o que encaixar onde, de que maneira, você consegue fazer com que os ouvidos daqueles que te ouvem se abram para você. As propagandas, por exemplo, elas se utilizam das palavras de maneira correta para persuadir, para fazer com que você tenha vontade de comprar aquilo. Um noticiário, quando ele quer deixar você alarmado com alguma coisa, ele vai saber como se utilizar da maneira correta da palavra para fazer isso. O que significa isso? É a finalidade. Qual é a finalidade daquele texto? A finalidade é exortar? Então, vou usar a palavra dessa maneira. A finalidade daquele texto é fazer com que você compre alguma coisa? Então, vou utilizar a palavra dessa maneira. Então, eu vou utilizar palavras mais específicas para tocar ali naquilo que você precisa, para você ver que aquilo é necessário. Ou, às vezes, até comprar o que nem é necessário. Não é verdade? Mas o marketing, ele se utiliza da palavra de uma maneira assim esplendorosa, para que chegue ao objetivo que ele quer, não é verdade? Jesus mesmo, o que Jesus fazia? Jesus contava parábolas, porque Jesus tinha um objetivo com aquilo. Teve uma vez que eles perguntam para Jesus por que ele conta que era aquela parábola se as pessoas não iam entender. E Jesus fala que era para entender quem tinha os ouvidos atentos, porque quem não tinha não ia mesmo entender. O objetivo dele era esse. Então, continuando aí, os discípulos aproximaram-se, mais uma vez esse se aí reflexivo, né? Quem já está aí desde o início que eu falei do retirou-se, aproximaram-se. Então, aproximaram-se uns dos outros, né? De quem? Todos se aproximaram de quem? De Jesus. E disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Manda é o quê? Imperativo. Eles estão pedindo, aconselhando Jesus, orientando Jesus. O imperativo, ele pode ser tanto para dar uma ordem, quanto para aconselhar, quanto para dar uma orientação, né? Esse é o objetivo do modo imperativo. Então, eles dizem para Jesus para ele mandar a multidão ir embora. Manda embora a multidão
para que possam ir aos povoados comprar comida. Por quê? Porque já estava ficando tarde, todo mundo ia começar a ficar com fome. Mas Jesus, aos povoados, percebam aí, né? Povoado já é o quê? Já é aí várias pessoas, mas eles colocam no plural a palavra povoados. Vários povoadozinhos, várias regiões por ali. E aí eles colocam também o artigo no plural. Aos. Aos é o quê? A preposição mais os artigo. Aos. Por que não se funde e não vira crase? Porque os é artigo, mas não é igual a, né? A artigo feminino, os artigo masculino. Então, quando eu tenho a preposição a mais o artigo o, eu vou fazer uma combinação e não uma contração, tá? Não é uma crase, é uma combinação, o a mais o os. E eu junto, não deixo separado. Aos ir aonde? A preposição os povoados. Aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. O que Jesus faz? Não vem vocês me dar ordem, não, que eu sei o que eu faço, né? Dá vocês de comer a eles. Ah, mas como assim? Né? Ele diz assim, por que tem essas aspas aí? Tanto no este é um lugar, quanto eles não precisam ir. Porque normalmente, quando a gente cita o que uma pessoa falou, a gente coloca aspas. E aqui dá a entender que eles citam exatamente ali a frase dos discípulos, tanto que eles colocam o quê? 2 pontos. Então, quais são os personagens do texto? É Jesus, os discípulos e a multidão. Então, quando eu ponho 2 pontos e coloco a fala de Jesus, eu ponho aspas. Quando eu coloco 2 pontos e ponho a fala deles, eu coloco aspas. Isso significa que são as pessoas, os personagens falando, tá? Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. A gente sabe a história, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aqui não fala do menino, né? Igual fala, acho que é em Lucas, mas a gente sabe que o quê? Aparece lá uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim. O que é nós? Que nós é esse aí? Tragam-nos. Tragam os pães e os 2 peixinhos. Tragam eles. Tragam, tenho esse M final. Sempre que eu tenho M final, eu coloco, né? Dou aí uma nasalizada e boto esse N com o os. O os é o quê, gente? É o pronome oblíquo, tá? Tragam o quê? Os 2 pães, desculpa, os 5 pães e os 2 peixinhos. Tragam eles. Eles, a gente coloca o quê? Os, que é referente. Eles é sujeito e os é objeto. Tragam os. Tragam-nos. Esse N é por causa do M anterior, tá? Tragam-nos, tragam eles aqui. Então, eles levam os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Agora vamos falar um pouco aqui dessa parte aí de Jesus, né? Nessa parte espiritual aí, né? Sem esquecer que estamos estudando a gramática, eu sempre gosto de trazer uma mensagem do texto. Olha o que Jesus faz. Traz aqui, já que vocês não podem alimentar a multidão, traz aqui. Jesus pega aqueles 5 pãezinhos só e 2 peixes, e ele não olha com a visão dos discípulos, porque é a visão humana, é a nossa visão mesmo. Mas ele olha com a visão de Deus, com a visão do céu, com a visão da multiplicação, com a visão de dar graças. E ele só diz isso. Deu graças e olhando para o céu, ou seja, a visão divina, a visão celestial, dá graças, deu graças, então ele deu graça, agradeceu a Deus e partiu os pães. Olha que lição Jesus deixa para gente, né? Claro, nós não somos Jesus.
mas nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Como nós devemos olhar para a nossa vida, para os nossos recursos, para a nossa inteligência, para aquilo que nós temos em nossas mãos, para a nossa família? Qual é o olhar que nós devemos ter? É o olhar que Jesus teve. Parece tão pouco, é tão pouco, mas o olhar de Deus para nós nos sentimos tão pequenos, tão pouco, né? Poxa, como eu vou alimentar uma multidão sendo quem eu sou? E eu já falo da questão espiritual. Como eu vou alimentar uma multidão sendo quem eu sou? Tão pequeno, tão simples, nasci num lugar tão simples. Ou sou tão pecador. Poxa, vivi uma vida de pecado, Deus me salvou, mas como eu vou alimentar uma multidão sendo quem eu sou? 5 pães e 2 peixinhos só? Mas aí Jesus, ele olha para o céu, e ele dá graças, e ele parte os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Se nós não temos nada, se nós não somos nada, nós temos que fazer o quê? Olhar para Deus e olhando para Jesus, que é o nosso pão, que é o nosso peixe, que é o nosso alimento, nós vamos conseguir alcançar dele, né, essa graça, e a partir disso, nós seremos usados para alimentar as multidões. Por quê? Porque só passando por Jesus é que nós conseguimos realmente fazer alguma coisa. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do homem não é nada, mas nas mãos de Deus, e a partir de Deus e da visão de Deus e do olhar de Deus, é que é alguma coisa. Eu e você não somos nada, mas a partir do momento que Jesus morre na cruz, a partir do momento que nós somos abençoados, curados, tratados, principalmente perdoados pelo sangue de Jesus na cruz, e passamos ali, né, pelo tratamento dele, aí sim nós podemos abençoar e alimentar as multidões com a palavra de Deus. Imagina que experiência tremenda desses discípulos ao verem aquela multidão toda, tão grande multidão, sendo alimentada por 5 pães e 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Voltando aqui, em seguida deu-os aos discípulos, e estes a multidão. Esse A aí tem crase. Por quê? Porque multidão é uma palavra feminina, e este deu aos discípulos, e estes deram à multidão. Eu não tenho um deram aí explícito, mas eu tenho ele implícito, né? Porque primeiro ele fala, em seguida, deu os quem? 5 pães e 2 peixinhos. De novo, aí o pronome oblíquo. Deu, quem deu alguma coisa a alguém. Deu o quê? Os, que é referente à terceira pessoa do plural, que é referente aos 5 pães e 2 peixinhos. Deu o quê? Os 5 pães e os 2 peixinhos. Aos discípulos. Deu o que a quem? Deu os 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos. E estes quem? Os discípulos. Para eu não repetir de novo, eu uso o pronome demonstrativo estes, no plural, porque se refere a discípulos. E estes deram a quem? A multidão. Quem dá algo a alguém. A preposição, mais a artigo. Deram a multidão. Juntos dois, crase aí. Tenho aí uma preposição, um artigo a, que eu junto
coloco o acento grave, que é o ao contrário do acento agudo, e eu tenho aí uma crase, o fenômeno da crase, tá? Então, aí eu tenho a crase. Estes deram à multidão. Ainda que o meu verbo esteja subentendido, tá bom? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Olhem aí a minha concordância. Comeram está no plural. Por quê? Porque todos está no plural. Todos comeram e todos, está subentendido, tá? É o sujeito de ficaram, e ficaram, também no plural, porque se refere ao todos, satisfeitos, no plural também, porque se refere ao todos, tá? Eu tenho duas orações aí se referindo ao mesmo sujeito. Todos comeram e todos ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram, olha só, gente, 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, tudo no plural, porque foram 12. 12 é mais de um, é plural, né? Numeral cardinal 12. 12 cestos cheios, gente, olha que maravilha! De 5 pães e 2 peixinhos, eles conseguem alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Por isso que diz, é tão grande multidão. Ainda consegue sobrar, gente. Aquele realmente que confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, consegue ver provisão de Deus em todas as áreas de suas vidas. Eles recolhem 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque as mulheres e as crianças não eram contados, né? Era feito as contas sempre pelos homens. Cerca de significa o quê? Em torno de, né? Impressionante. Para crer nisso é preciso ter fé, não é verdade? É preciso ter fé. Se eu tiver fé, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte, vai daqui para o outro lado. Não necessariamente, né, a gente vai querer tirar um monte de um lugar para outro, mas os montes da nossa vida, né, as dificuldades, muitas vezes a tristeza, muitas vezes coisas que a gente gostaria que fosse diferente, a gente não consegue fazer com que aquilo seja diferente. A gente precisa ter o quê, gente? A visão de Jesus. Dê graças. E o resto a gente deixa com Jesus. Vamos dar graças. Ele levantou os olhos para os céus, ele deu graças. E a partir disso, o milagre aconteceu. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque está tudo ruim na minha vida. Se Deus disser para você, alimente a multidão, vá alimentar a multidão. Se ele disser, que ele disser para você, você vai e faz. Claro, se ele disser, você vai e faz no nome dele, dando graças a ele, partindo sempre dele. Porque aí você vai recolher 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que significa isso? Prosperidade. O que é prosperidade? É viver sem estar debaixo de uma necessidade. Jesus é a nossa prosperidade. Ser próspero não é necessariamente ser cheio de dinheiro. Não estou falando que é errado ter dinheiro. Mas prosperidade significa que tudo aquilo que você faz, você é bem-sucedido. Se o que você faz dá fruto, é bem-sucedido, independente de dar dinheiro ou não, você está sendo próspero. E a gente vê aqui que quando a gente faz aquilo que Jesus manda, transborda, prospera, não há falta. Professora, mas e às vezes que a gente passa por situações difíceis? Também tem a parte na Bíblia que fala isso.
Jesus mesmo fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa o quê? Dê graças. Continue dando graças, que o milagre vai acontecer. Reclamar, Jesus não reclamou. Ah, meu Deus do céu, já vem essa multidão atrás de mim, eu tenho que dar comida. Não. Deus mandou, vai e faz. Faz com o que você tem, em nome de Jesus. Sempre direcionado pela palavra de Deus. É para pregar, prega, é para dar comida para alguém dar, é para. Só tenho R$ 2. Deus mandou tu dar os R$ 2, você vai dar, porque ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre. O milagre já está feito, só falta a gente ter a visão e aguardar o momento. Enquanto isso, a gente está vivendo no meio do Covid, não vamos fazer mais nada? Foi isso que Deus mandou a gente fazer? A gente não vive pela terra, a gente vive pelo céu. Vamos continuar pregando, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito. E é ele que vai multiplicar. A multiplicação é dele, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Deixar alguma mensagem, algum recado? Temos aí 6 pessoas, mas não sei exatamente quem são. Só quem se apresentou aqui foi o Fernando, que é lá de Angola. Então, a gente está chegando aí no fim da nossa aula de hoje, mas segunda-feira nós estamos aqui de novo. Então, se você quiser que eu traga algum assunto específico, hoje eu falei sobre vários assuntos, né, que são interessantes. Falei sobre um pouco sobre preposição, um pouquinho sobre advérbio, adjetivo, o uso da vírgula por causa do advérbio. Então, se você quiser que eu traga algum assunto específico, pode deixar aí nas mensagens, no comentário, tá bom? E agradeço aí a presença de vocês, que Deus abençoe, transborde na vida de vocês a presença dele, o espírito dele, e que vocês sejam muito, muito usados por Deus aqui nessa terra. E não só sejam usados, mas sejam amigos de Deus, íntimos de Deus, de forma que vocês possam ver esses milagres acontecer também na vida de vocês, na casa de vocês. Assim também eu peço a Deus para mim. Amém? Amém. Obrigada. Que Deus continue aí, né, nos ajudando nesse projeto, nessa visão da palavra do Senhor. Fiquem na paz de Deus, muita paz, muita graça, muita sabedoria de Deus na vida de vocês e da família de cada um de vocês. Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade, por mais uma aula, por mais uma vez o Senhor colocar seus 2 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos e multiplicar esses 2 pães e 2 peixes através das minhas mãos, mas pela tua graça, por causa do teu poder, por causa do teu propósito, porque a vontade do Senhor é que tem que prevalecer acima de todas as coisas. Te entrego, Senhor, a vida de cada um que passou por aqui nessa tarde. Te entrego a minha vida, a vida de cada um, a família de cada um, a minha família, a família das pessoas, Senhor, que estão em volta dessas pessoas. E que cada um deles, Senhor, possa ser um discípulo que vai distribuir esses 5 pães e 2 peixinhos e que vai se multiplicar na vida daqueles a quem eles falarem da tua palavra, falarem do teu poder, demonstrarem o teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas, Senhor, se sintam empoderadas pelo teu Espírito Santo a proclamar a verdade da tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Fortalece a cada um, Pai. O Senhor sabe que cada um está passando. Fortalece em ti, Senhor, para que nenhum destes se perca. Em nome de Jesus. Toma suas famílias em tuas mãos, suas vidas financeiras, suas vidas profissionais. Toma, Senhor, todas as áreas, suas famílias, Senhor, em nome de Jesus.
e multiplica. Faz, Senhor, acontecer, faz transbordar os recursos materiais, físicos, espirituais na vida de cada um deles, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.